O que você vai ver agora pode mudar tudo o que você pensa sobre o passado, o presente e até sobre o futuro da humanidade. As pirâmides do Egito, imensas, silenciosas e enigmáticas, não são apenas construções antigas. Elas são códigos, segredos e talvez tecnologia esquecida. Mas por que tantas perguntas ainda sem resposta? O que os antigos sabiam e escondiam? E por que ninguém fala sobre isso? Prepare-se, porque neste vídeo você vai mergulhar em um universo onde história, ciência e mistério colidem. Você está prestes a conhecer fatos que a maioria das pessoas jamais ouviu e que alguns preferem manter escondidos. As pirâmides egípcias continuam sendo uma das maiores maravilhas do planeta. Resistiram ao tempo, às guerras, à natureza e ao esquecimento. Por quê? E para quê? Durante milhares de anos, elas ficaram ali, imponentes, como se esperassem por alguém que fosse capaz de compreendê-las. Um desses poucos foi Nikola Tesla, gênio, inventor, visionário. Enquanto o mundo o chamava de louco, ele enxergava o que ninguém mais via. Por que Tesla, o pai da eletricidade moderna, era obcecado pelas pirâmides do Egito? O que ele descobriu dentro desses monumentos colossais que o fez mudar completamente sua visão sobre energia, ciência e o próprio universo? Este vídeo vai revelar essas respostas. Mas atenção, o que será dito aqui desafia tudo o que a história oficial ensina. Tesla acreditava que as pirâmides não eram túmulos, eram geradores de energia. Sim, você ouviu certo. Cada uma dessas estruturas foi meticulosamente posicionada, construída com pedras que pesam toneladas, sem deixar espaço para erro. Mas por que tanto esforço se não havia corpos dentro? Nenhum faraó foi encontrado lá, nenhum hieróglifo, nenhuma pista convencional. Você vai entender por que Tesla rejeitou a explicação tradicional e propôs uma teoria ousada. As pirâmides foram erguidas como usinas de energia limpa, livre e ilimitada. E mais, ele tentou replicar essa tecnologia. Ele construiu a torre Wardenclyffe com base nos mesmos princípios ocultos das pirâmides. E foi sabotado. Por quem? Por quê? O que ele estava prestes a revelar ao mundo? E isso é só o começo. Prepare-se para descobrir a misteriosa conexão entre as pirâmides e os números 3, 6 e 9. Números que Tesla dizia conter a chave de todos os segredos do universo. Ele não apenas acreditava nisso, ele vivia isso. Ele se guiava por esses números, fazia rituais com eles, construía projetos baseados neles. Mas por quê? O que há nesses números que matemáticos, engenheiros e cientistas modernos agora estão começando a compreender? Neste vídeo, vamos mostrar como esses números estão escondidos nas medidas da Terra, da Lua, do Sol e das pirâmides. Você verá como, ao somar medidas e distâncias que pareciam aleatórias, sempre voltamos aos mesmos números mágicos. Coincidência? Ou um código ancestral deixado por uma civilização esquecida, muito mais avançada do que imaginamos? Você verá que as pirâmides de Gizé têm proporções matemáticas tão perfeitas que até hoje a engenharia moderna não consegue explicar como isso foi possível há mais de 4.000 anos. Mas e se elas forem ainda mais antigas? E se forem de outra civilização? Uma que desapareceu da história após um cataclismo global? Pesquisadores como Robert Schoch e Graham Hancock dizem que as provas estão bem diante dos nossos olhos, e elas mudam tudo. A esfinge, por exemplo, mostra sinais de erosão por água, em pleno deserto, mas quando choveu ali pela última vez, há mais de 10.000 anos, a cabeça da esfinge foi modificada. Seria uma obra reconstruída milênios depois, enquanto a base é muito mais antiga? Será que alguém tentou apagar os rastros do verdadeiro passado da humanidade? E então vem a pergunta que todos querem saber. As pirâmides ainda têm energia hoje? E se sim, onde está essa energia? Você vai ver que, em 2018, cientistas russos
Realizaram experimentos chocantes com modelos matemáticos da pirâmide de Quéops. Eles descobriram que a pirâmide concentra e amplifica campos eletromagnéticos, exatamente como Tesla previu. E mais, essas ondas têm frequência compatível com as dimensões exatas da pirâmide, como se tudo tivesse sido planejado para ressoar com o campo natural da Terra. Mas por quem? E com que objetivo? As descobertas não param. O material externo da pirâmide é isolante. O material interno, condutor. Dentro, há pedras que contêm minerais como magnésio, capazes de transmitir corrente elétrica. Tudo isso foi por acaso? Ou as pirâmides eram mesmo uma gigantesca máquina energética? Nikola Tesla tentou reproduzir isso com sua torre. Ele acreditava que, como as pirâmides, poderia captar energia das profundezas da Terra e transmiti-la pelo ar, sem fios, sem combustíveis, sem poluição. Mas quando seu projeto estava quase pronto, os financiadores o abandonaram. Por quê? Será que alguém temia que a energia livre destruísse o sistema econômico baseado na dependência energética? E se essa torre tivesse sido concluída, como seria o mundo hoje? E mais, por que ela foi destruída em 1917, com medo de servir como farol para navios inimigos? Será mesmo? Ou estavam apagando um segredo poderoso demais? No final deste vídeo, você vai conhecer a teoria que diz que as pirâmides pararam de funcionar por conta de uma explosão interna, uma falha, um acidente ou sabotagem. Marcas de queimaduras foram encontradas no teto de corredores secretos, e paredes deformadas sugerem uma pressão intensa de dentro para fora. E você verá evidências de que dentro das pirâmides, reações químicas ocorriam com ácido clorídrico e zinco, produzindo hidrogênio gasoso, um componente usado hoje em tecnologia de ponta. Mas se os egípcios já faziam isso, o que mais eles sabiam que esquecemos ou ignoramos? E ainda há os símbolos. Em várias paredes foram encontrados desenhos que parecem lâmpadas, antenas, cabos. Seria tudo isso metáfora ou realidade? E no fim, voltamos à mesma pergunta que Tesla fez, e que talvez ninguém ainda tenha respondido completamente. O que eram de fato as pirâmides? E por que tanto conhecimento parece ter sido escondido ou perdido por milhares de anos? Será que ainda podemos resgatar esse saber? Será que um dia teremos energia limpa e gratuita como Tesla sonhou? Ou continuaremos no caminho perigoso que escolhemos, poluído, controlado, limitado? Se você chegou até aqui, parabéns. Você já está entre os poucos que ousam questionar, mas os mistérios não acabaram. E as respostas talvez estejam mais perto do que imaginamos. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o próximo vídeo pode revelar aquilo que todos tentam esconder. E lembre-se, os segredos não foram perdidos. Eles apenas aguardam quem esteja pronto para descobri-los.